Por dentro do esporte. Por dentro do esporte. Fala galera, tudo certo? Vamos para mais um episódio do Por Dentro do Esporte, o podcast sobre futebol aqui da Rádio Conte. A apresentação é minha, Gênison Viana, e sempre ao meu lado, João Roberto. Fala João, tudo bem? Fala Gênison, é um prazer novamente estar aqui contigo para falar tudo sobre o nosso Dourado, único representante mato-grossense na Série A do Campeonato Brasileiro. Nosso quinto episódio está cheio. Vamos falar sobre a vitória heróica do Cuiabá de virada contra o América Mineiro. Teremos também mais uma estreia. No quadro Setorista PDE, temos a participação de setorista do Atlético Mineiro projetando o jogo da quinta rodada. Como de costume, teremos nossa agenda PDE, o próximo confronto do Dourado e a data do nosso próximo episódio. Para terminar, falamos com Fernando Edmar e Edson Luz, que cravaram a vitória do Cuiabá no palpite PDE e levaram uma linda cesta com alimentos da Dorali. Falando do jogo agora, né? América Mineiro e Cuiabá foi teste pra cardíaco, como diria Galvão Bueno. Cuiabá saiu perdendo o gol de Aloísio e no segundo tempo Marlon marcou contra, Cuiabá empatou e no final do jogo Isidro Pita saiu na frente do Matheus Cavicchioli, pegou com a mão, foi expulso em uma falta, em um golaço de falta. Ronald marcou, o Cuiabá venceu, mas antes, inclusive, teve um pênalti anulado pelo VAR. Meu Deus, haja coração. Cuiabá 2-1, a primeira vitória do Cuiabá no Campeonato Brasileiro. Bom destacar que era o pior início da história do Cuiabá, em 3 rodadas apenas 1 ponto, um empate e 2 derrotas. O América Mineiro já também um feito muito ruim, em 4 jogos, 4 derrotas, a primeira vez na história em todas as participações do Brasileirão. Então, Cuiabá venceu, o América Mineiro continua como o único time que não pontuou no campeonato. João, e aí, gostou do jogo? Qual a sua visão sobre essa partida de manhã cedo, né? Um horário atípico, mas um horário muito bom, fomos abençoar. Exatamente, né? O Cuiabá costuma ter sorte com essas partidas de manhã, venceu o Palmeiras em 2021 assim, gostou de fazer bons jogos quando atua no domingo de manhã, mas realmente uma partida com um carrossel de emoções. Começamos com o primeiro tempo decepcionante, na minha opinião, acho que a pior atuação coletiva nos primeiros 45 minutos, porque contra o Bragantino, contra o Grêmio, contra o Palmeiras, essas 3 partidas, pelo menos conseguiu criar alguma coisa, oferecer perigo aos adversários, só que realmente foi um primeiro tempo muito fraco do Cuiabá, de pontuar também, né, devido à lateral esquerda ser muito improvisada, o Matheus Alexandre não jogou bem, ainda jogou na posição que é dele, de lateral direito, o Mateuzinho foi improvisado e você sentia que ele não estava confortável naquela posição, e aí você pegou um América que, assim como o Cuiabá estava precisando da vitória, veio mais encaixado no primeiro tempo. O Benítez ali conseguiu muito fácil entrar na zona de defesa do Cuiabá, tava um espaçamento da linha de defesa, aquela linha de 4 dos laterais com o zagueiro, com um trio de meio de campo, você sentia que tinha um vácuo ali, que o Benítez, o Juninho transitavam com certa facilidade e chegavam dentro da grande área. O primeiro tempo do Cuiabá, principalmente quando chegava, tá muito mal no cruzamento, continua, foi assim contra o Grêmio e na partida contra o América novamente. Vários cruzamentos que foram executados pelos laterais ou pelo meio campo ia diretamente na mão do goleiro Matheus Cavicchioli. Fez segundo tempo, parecia que o Cuiabá ia conseguir fazer melhorar mais o América novamente com sufoco, teve chance de fazer 2-0, só que desperdiçou, e aí o Cuiabá contou com a sorte, né? Uma infelicidade do lateral esquerdo Marlon, fez o gol contra, aquilo deu uma certa motivação pro Cuiabá, até pelo abatimento da equipe do América, porque você tomar um gol, a gente pontuou na transmissão, principalmente você, Gênison, você tomar um gol de um dos próprios companheiros de equipe fazendo gol contra, dá aquele baque na equipe, e o Cuiabá ali numa jogada, mérito de Isidro Pita, uma jogada individual, tava no meio de campo, né, se adiantou, fez a bola, encobriu o marcador da equipe do América Mineiro, saiu em velocidade no mano a mano, ele até tentou tirar o goleiro, aí o Matheus Cavicchioli, para evitar o gol, colocou a mão fora da grande área para impedir que o Isidro Pita conseguisse dar o drible nele e fazer o gol. E aí veio a falta, o Ronald muito bem ali, a gente até pontuou, né, que muitos batedores não fariam o que ele fez, né, que não precisava colocar diretamente da gaveta aquela bola, era só de mandar um pouco distante do goleiro, porque tava expulso o Cavicchioli, foi expulso o Danilo Avelar, que é um jogador de linha, foi ao gol, porque o América já tinha feito as 5 alterações, e aí só colocou no alto do goleiro Danilo Avelar, que não é goleiro, a gente bem pontuou, e aí 2-1, resultado bom, mas a atuação ainda é muito a se lamentar. Deixa a desejar, a atuação do Cuiabá não foi bem, você falou do primeiro tempo, Mateuzinho na lateral esquerda não foi bem no jogo contra o América Mineiro, inclusive explorou esse lado direito de ataque esquerdo de defesa do Cuiabá, foi por ali que saiu o cruzamento pro Aloísio, muita experiência, acabou abrindo o placar. Vale destacar, o Ivo Vieira não escalou a equipe bem, tanto é que ainda no primeiro tempo fez 2 alterações, o Ranieri e o Emerson Ramon, que entraram como titulares, saíram ainda no primeiro tempo, com a entrada aí do Ronald e do Jonathan Cafu, que não pode ser reserva do Cuiabá, ele é tecnicamente melhor que os outros jogadores que nós temos, e a entrega de vontade dele também é muito boa. Aí a gente teve uma crescente, porque era nítido que precisava crescer, porque o Cuiabá não fez um bom jogo. Sinto falta ainda do meio campo, a gente sempre fala do meio campo, tivemos
temos a estreia do Nicolas Quagliata, ou Quagliata, o Reinaldo até brincou, só lá Nicolas, mas você pode falar Nicolas Quagliata, uruguaio, tem categoria, a gente sente que o toque na bola dele é diferenciado, então meio campo ainda que precisa aparecer mais, então temos peças, e o João Roberto sempre destaca isso, temos peças. Fernando Sobral não recebe tantas oportunidades, Felipe Augusto é um nome ali que não sai, né, é homem de confiança do Ivo Vieira, só que a gente precisa entender que o Cuiabá não pode ter homens de confiança, porque precisa jogar aqueles jogadores que mais rendem. Exatamente, concordo. Homem de confiança é um termo antigo no futebol, né, que teve muitas vezes já prejudicou bastante. Aí muita gente pega, homem de confiança, por exemplo, o Filipão tinha o Kleberson, quando levou pra Copa 2002. Aí deu certo, mas não é sempre que vai dar certo essa questão de homem de confiança, e já vimos várias vezes treinadores repetindo isso e acabar não dando certo. O Tite já fez isso em Copa do Mundo, a gente viu que também não dá certo. Vale destacar que o Tite tirou o Vinícius Júnior, né, ao decorrer do jogo contra a Croácia. Eu acho que o Vinícius Júnior tá destruindo na Espanha. Exatamente, eu acho aí, aquela época o pessoal falava que só colocava o Vinícius Júnior pra não sofrer tantas críticas, e acabou que o Tite, a gente sabe o que aconteceu. Agora, voltando ao Cuiabá, realmente, o meio de campo ainda tem boas peças, mas o Vieira não tá conseguindo encaixar esse meio de campo, que é crucial. Quando você perde um meio de campo numa partida, você é dominado, e o Cuiabá já provou isso. A gente teve uma demonstração clara em um Fluminense e Flamengo. O Fluminense dominou o meio de campo e o Flamengo parecia que tava na lona, o adversário ali, comparando com o boxe, né, o adversário levando ele pra lona e não parava, né, de executar os jabs, mas o Cuiabá tem peça pra fazer um meio de campo de qualidade. A gente viu o Ronald entrou hoje, fez gol, fez uma boa partida, entrou no lugar do Ranieri. O Ranieri realmente também é outro que não foi bem. O Quagliata, ele pode jogar tanto como ponta e também como meio de campo, e aí a gente tem podemos colocar ele junto com o Cepelini, ele como ponta, a gente pode ter 2 armadores na equipe, isso é muito bom. Agora me surpreendeu a escalação no campo de ataque. Esse trio de ataque pra mim não tá legal. O Daverson, alguns gostam dele, é um cara que ajudou bastante em 2021, mas o Isidro Pita mostrou hoje ali o que o Daverson não fez durante toda a partida. O Daverson faltou, a bola não chegava nele, mas também às vezes que ele chegou, ele não conseguiu executar os passes com qualidade. Errou muitas vezes quando ia fazer 1-2, né? Poucas vezes conseguiu dar um passe de qualidade pro companheiro. Eu acho que a única foi quando no primeiro tempo ele conseguiu servir o Yuri Castilho, e o Yuri Castilho não conseguiu finalizar bem. Aliás, outro que também não jogou, nem ele, nem o Emerson Ramon. O trio de ataque titular, que começou a partida contra o América, Daverson, Jonathan Cafu e Yuri Castilho, não atuaram bem. Destaque pro Quagliata e pro Wellington Silva, que já devem, né? Espero eu que devem deixar uma pulga atrás da orelha do Ivo Vieira pro jogo contra o Atlético Mineiro. Vale destacar, os atacantes do Cuiabá ainda não marcaram gols no Campeonato Brasileiro. O Isidro Pita não marca gol há 9 jogos e o Daverson não marca gols há 5 jogos. Nós vimos que nos poucos minutos que Isidro Pita esteve em campo, ele ajudou o time, ele faz uma função tática mais interessante, usa o corpo melhor, tem um vigor, é mais jovem do que o Daverson, então ajuda o time. Nós temos destacados, tanto nas transmissões quanto nos episódios do podcast. O Isidro Pita perde passagem, porque ainda é o artilheiro do Cuiabá na temporada. Quem sabe não arrisca contra o Atlético Mineiro? Isidro Pita, o Jonathan Cafu e o Wellington Silva, 2 jogadores de lados velozes, com técnica, para bagunçar ali a defesa do Atlético Mineiro. Isidro Pita ali na área como nossa referência, e é importante também, bola e chegar a Isidro Pita. Não adianta nós termos um jogador de referência e a bola não chegar lá no campo de ataque. Exatamente, né? O trio de ataque ali, o Wellington Silva fez uma boa partida, inclusive ele fez o cruzamento lá que resultou no gol contra, no gol de empate, e o Nicolas Quagliata, porque teve pouco tempo, né? Colocou ali, o time ainda tava bastante espaçado, jogou um pouco mais pro lado esquerdo, né? Até porque entrou no lugar do Cepelini, mas você via muito ele jogando pelo lado direito, quer dizer, de ataque do Cuiabá, ali com o Matheus Alexandre que não fez uma boa, e aí você não tinha aquela infiltração, e muitas vezes quando ele dominava a bola do lado direito, ficava procurando alguém pra passar ali pelas costas, pra poder dar o passe e o lateral ou um ponta cruzar, então ele teve muita dificuldade disso, mas eu acho que é algo que pode aprimorar, não vai ter tanto tempo, porque o próximo jogo do Cuiabá é no meio de semana, contra o Atlético, e contra o Atlético contra a Alianza Lima jogou numa linha de 4 meio-campistas, então o Cuiabá vai ter que ficar atento a isso. Se com o América, que jogou com 3 meio-campos, já foi dominado, com 4 vai ser uma preocupação maior ainda, né, mas pelo menos não terá tanta dificuldade nos pontas, porque o Mariano já é um lateral direito mais velho, o lateral esquerdo é o Guilherme Arana, que oferece dificuldade, aí já pode ser uma preocupação, mas vai ter o retorno do Patrick Calmo, a gente vai ver ainda o prazo de recuperação do Wendel, né, que tem que voltar logo, mas pelo menos tem o retorno do Patrick Calmo, que nessa altura do campeonato, não sei se é bom ou se é ruim, Jenison. Olha, eu acho que é bom pela partida que os nossos laterais fizeram contra o América Mineiro. Até falei durante a transmissão, era melhor o Mateuzinho ser o nosso lateral direito, e termos segurança e qualidade, e só ter dificuldades no lateral esquerdo com o Matheus Alexandre ali improvisado, porque você acaba modificando 2 peças, né, que o Mateuzinho é o nosso lateral direito. Agora, espero que o Patrick Calmo possa voltar
voltar, o PK fazer uma boa partida, porque tá precisando, né? E o Wendel tá na hora, né? Faz tempo que ele está lesionado. João, falando agora do jogo contra o Atlético Mineiro, Arena Pantanal novamente, o torcedor do Dourado precisa fazer a diferença. Jogo meio de semana. O que você projeta pra essa partida? Vai ser uma partida muito difícil, porque a nossa defesa tem falhado e o Hulk vai se aproveitar disso. Exatamente, Genison. E o Atlético vai ser um jogo complicado, porque o Atlético vindo uma sequência ruim, só que emendou 2 vitórias muito boas, né? Contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro e contra o Alianza Lima na Copa Libertadores. O que foi a peça pra essa equipe do Atlético Mineiro funcionar? O Eduardo Cudê colocou o time no 4-4-2 e o Hulk virou um segundo atacante e jogando de outro centroavante de lado. A gente viu que ele deu certo isso no Atlético do Cuca, que jogava com essa linha de 2 atacantes apenas. E o Hulk sente mais liberdade, ele não fica preso como ponta e nem lá na frente como centroavante. Então ele tem essa liberdade, ele tem o apoio dos 4 jogadores do meio de campo. Com isso ele não tem essa necessidade de retornar para ajudar defensivamente de forma assim que precisa apoiar a lateral, precisa formar uma linha de 5, não há essa necessidade. Eu acho que por isso o Cudê fez. O problema desse Atlético Mineiro é o Cuiabá, é idêntico ao do Cuiabá, as laterais, porque ele não tem o Mariano, o Guilherme Arana também não se recuperou. No jogo contra o Atlético Paranaense colocou o Renzo Saraiva com o lateral Rubens, e aí no jogo contra a Alianza Lima improvisou o Bruno Fux como lateral e o Bruno Fux e o Rubens como lateral esquerdo. Então fica essa dúvida ainda na lateral. Também modificou bastante a zaga, então o Atlético ainda não passa confiança, toma gols em quase todas as partidas, só que aí o Cuiabá, como você bem destacou, também não tem volume ofensivo. Então vai ser um jogo que o Atlético, mesmo jogando na Arena Pantanal, vai ir pra cima do Cuiabá, porque ele já conta com esses 3 pontos, praticamente já tá no planejamento da equipe do Galo. O Cuiabá é aquilo, né? Não, a gente sabe que se perder pro Atlético vai ser aceitável, por mais que o torcedor pode não gostar disso. É jogar com calma, encaixar mais essa marcação, porque com o Hulk vai ser bem complicado. A gente viu que a zaga hoje sofreu com o Aloísio, que é um centroavante de porte físico, né, um pouco mais forte, então vai ter dificuldade, e agora é isso, vamos ver se encaixa defensivamente. Precisa, o Patrick Calmon vai ser o titular, então vamos ver qual que vai ser esse encaixe dele e saber qual vai ser os pontas. Isso vai ser crucial, se ele vai pensar num ponta que apoia ou num ponta que sabe jogar em velocidade para explorar em contra-ataque. Então umas dúvidas aí que o Ivo Vieira vai ter durante esses 2-3 dias antes da partida contra o Atlético. Como falei no início, hoje estreamos o quadro Setorista PDE, um quadro que trará informações sobre os adversários do Cuiabá. Projetando a 5ª rodada contra o Atlético Mineiro, falamos com o Marco Geves, do canal Bica Galo. Alô, amigos do Por Dentro do Esporte, da Rádio Conte. Aqui quem fala é o Marco Geves, do canal Bica Galo. Tô aqui para passar, né, as últimas notícias do Atlético para enfrentar o Cuiabá na próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, na Arena Pantanal. O clima ficou pesado aqui depois da derrota para o Botafogo. O Atlético realmente jogou muito mal, não conseguiu desempenhar da mesma forma como vinha fazendo nas últimas partidas. E diante disso, o Tchatcho Kudê, treinador da equipe, começou a ser pressionado pela torcida, inclusive algumas pessoas já questionando ali se poderia cair, se poderia ser demitido. Inclusive, isso foi absolutamente rechaçado por membros da diretoria técnica. Kudê permanece no Atlético pelo menos até segunda ordem, né? O clima também acabou ficando um pouco estranho. O Hulk teve um estranhamento com o torcedor do Cruzeiro no aeroporto a caminho do Rio de Janeiro, e acabou que revelou algumas questões, né? Falou sobre um treinador que teria ganho tudo e ainda assim não aceitava que o elenco falava nada, né? Certamente dando uma indireta aí ao técnico Cuca, né? Que faturou o triplete alvinegro em 2021. Já contra o Cuiabá, o Atlético tem ainda a questão do rodízio, né? O Kudê opta sempre por fazer alteração de boa parte dos jogadores, especialmente no meio-campo. O Galo deve ir a campo com Everson, Mariano, o Bruno Fux no lugar do Maurício Lemos, que está suspenso, o Gemerson pela esquerda com o Rubens na lateral. O Batalha continua como titular, pois o Otávio está com uma lesão na panturrilha direita, então segue fora o primeiro volante do Atlético titular, como o Alan está no DM, então o Otávio vira o titular. Então Batalha, Edenilson, que jogou 4 das últimas 5 partidas, Zarate também vem sendo figurinha carimbada, e a dúvida fica entre o Johan e o Igor Gomes, né? O Igor Gomes, que fez 2 gols na última partida contra o Alianza Lima, inclusive foi muito elogiado, mas no jogo contra o Botafogo acabou começando no banco de reservas. A dupla de ataque deve ser formada por Paulinho e Hulk, Paulinho que não vem em uma grande temporada, e o Atlético busca reabilitar esse jogador.
Essas são as informações do Galo para a Rádio Conte, por dentro do esporte aqui, Marco Geves do canal Bica Galo. Vamos para aquele momento da agenda PDE. O Cuiabá joga hoje, dia 10 de maio, logo mais às 19 horas, contra o Atlético Mineiro na Arena Pantanal. O pré-jogo da Rádio Conte começa às 18h45, logo após o Agora na Conte. Nosso próximo episódio do PDE vai sair na outra quarta-feira, dia 17 de maio. E antes de terminar mais um episódio, conversamos com Fernando Edmar e Edson Luz, que cravaram o resultado da grande vitória do Dourado contra o Coelho por 2-1. Antes de escutarmos, vale destacar que o João Roberto também cravou, mas quem leva a cesta com alimentos da Dorali é o Fernando Edmar e o Edson Luz. Vamos começar ouvindo o Fernando. Olá, me chamo Fernando, fui ganhador do palpite da Rádio Conte, do jogo do Cuiabá, e pra mim o Cuiabá está numa nova fase, evoluindo um pouco. Apesar de ser o primeiro jogo que ganha, né? Mas já ajuda, pois estava lá embaixo e já está subindo mais. E continue assim. Agora quem fala com a gente é o Edson. Coloquei 2-1 Cuiabá porque o Cuiabá estava melhor do que o América, então achei que ia dar 2-1. João, valeu por hoje. Obrigado pela participação de sempre. Eu que agradeço, Gênio, sua parceria de sempre. É um prazer estar aqui contigo para falar e já convidar a galera para acompanhar Cuiabá Atlético Mineiro nesta quarta-feira aqui na Rádio Conte. Lembrando, tudo sobre o futebol na Conte você acompanha nas redes sociais da Rádio Conte. É @Rádio Conte. O PDE é um oferecimento Grupo Focus, 30 anos levando as melhores marcas até você. Por dentro do esporte, um podcast da Rádio Conte.